Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Sérgio, você está assistindo ao aulalivre.net. Na aula de hoje, a primeira parte da bioquímica, um assunto realmente bastante importante, né? Se você pretende depois seguir carreira na área da saúde, né? Médico, farmacêutico ou de repente dentista, vai ser extremamente importante para você a aula de hoje. Espero que você goste, né? Um assunto que cai bastante, por exemplo, nos vestibulares e também no Enem, tá? Mas a noção básica da bioquímica é a seguinte, basicamente nós vamos ter três tipos de compostos bioquimicamente importantes, os chamados lipídios, também conhecidos como gorduras, como óleos, como graxas, né? As ceras, por exemplo, vão entrar aqui também, os glicídios, né? Também chamados de glúcides, açúcares ou como cotidianamente a gente chama de carboidratos, né? Hidratos de carbono. E os protídeos, as proteínas, onde vão aparecer os aminoácidos, vão aparecer também as chamadas enzimas, né? Proteínas que têm alguma função específica. Então, na aula de hoje, a gente vai começar dando uma olhadinha nos lipídios, também chamados de óleos ou gorduras. Os lipídios, na verdade, são ésteres, né? Ou então ácidos graxos, derivados de ácidos graxos, com reação com álcoois, né? Quando a gente fala em ácido graxo, normalmente a gente está se referindo a um ácido que tenha mais de 10 carbonos na cadeia principal. Graxo em química significa grande, né? Uma estrutura aí com 10 ou mais carbonos. Claro que alguns autores consideram a partir de 4 carbonos, já que o ácido é graxo, tá? Na verdade, não vamos entrar no mérito da questão. Facilmente você vai identificar esse tipo de estrutura pela quantidade de carbono, certo? Mas se a gente tivesse que dividir isso, classificar as características gerais dos lipídios, nós podemos dizer que basicamente temos dois tipos, né? As gorduras e os óleos, certo? Gorduras geralmente são sólidas e de origem animal, certo? Se você pensar numa gordura, né? A gordura da picanha, a gordura da galinha, do frango, que fica ali sob, né, a pele. Se você pensar no porco, que é um bicho que tem muita gordura, né? Nas baleias tem muita gordura. Enfim, a gordura geralmente é de origem animal. Já os óleos, ao contrário, normalmente são de origem vegetal. Se você lembrar dos principais óleos, óleo de gergelim, né, óleo de linhaça, óleo de milho, né, óleo de soja, são todos vegetais. Claro que existem exceções. Existem óleos de origem animal, o óleo de baleia e o óleo do fígado de bacalhau, e existem algumas gorduras de origem vegetal, como é a gordura do coco, por exemplo, da onde se faz o sabão de coco, certo? Mas, via de regra, os lipídios podem ser classificados em dois grandes grupos, os simples, os cerídeos e os glicerídeos, que têm tamanho menor, e os complexos, que são os fosfatídeos e também os cerebrosídeos, né? Esse nome cerebrosídeo já remete à sua função, certo? Cerídeos ou ceras, né? A gente chama de cera. Aqui a gente tem o palmitato de cerila, que é a cera de carnaúba, usada, né, para embelezar móveis, embelezar assoalhos, né? E aqui o cerotato de cetila, que é a cera de abelhas, né? Aquele famoso cera que fica na colmeia da abelha, certo? Então são ceras que na verdade são lipídios sólidos, certo? Além disso, temos fosfatídeos, também chamados de fosfolipídios, né? É o caso, por exemplo, de lipídios mais complexos que contêm glicerina na sua estrutura. Um bom exemplo, né, são as lecitinas e as cefalinas, né? Lecitina, que pode ser encontrada na gema do ovo e também na soja, né? Lecitina de soja, cuidado, né? Ina aqui, ó, às vezes remete à proteína, mas isso é pegadinha, tá? Na verdade não é uma proteína, a lecitina é uma gordura, ela é um trifosfatídeo. A mesma coisa com as cefalinas, ó. A cefalina, né, esse final ina, remete à proteína, mas na verdade não é uma proteína, ela é uma gordura que é encontrada no cérebro e também é encontrada no sangue. E claro, os chamados cerebrosídeos, gorduras, né, que são encontradas realmente no cérebro. São lipídios bastante complexos, geralmente com um açúcar, uma glicose ou então uma galactose, ácidos graxos superiores e os chamados aminoálcois. Esse tipo de lipídio vai, na verdade, estar presente nos tecidos nervosos, principalmente os tecidos cerebrais. Lembrando, né, que um tecido importante, a bainha de Melina, né, é completamente apolar, ou seja, ela é lipídica, ela envolve o cérebro, né, e impede, por exemplo, algumas trocas, porque ela é extremamente apolar, ela praticamente não permite a passagem de fluidos polares, ok? Agora, o que mais nos importa em nível de segundo grau, e é isso que vai ser cobrado basicamente de você numa prova de vestibular ou no Enem, são os chamados glicerídeos ou triglicérides, né? Você já deve ter feito exame de sangue, se faz o exame para ver a quantidade de gordura do sangue, isso é o exame de triglicerídeos. Triglicerídeos são os mais comuns lipídios que você pode encontrar, tanto num corpo, né, humano, quanto no corpo de um animal, tá? Alguns vegetais também têm, mas em pequena quantidade, ele é característico dos animais.
mais. E eles são ésteres, na verdade triésteres, né, produzidos a partir de ácidos superiores com a glicerina. Então aqui eu tenho o propanotriol, que é a glicerina, é um triálcool, né, ele tem 3 OHs, e eu vou reagir isso com um ácido graxo, ou seja, um ácido grande, que tenha normalmente mais de 10 carbonos na cadeia principal. Se eu tiver ácido graxo e reagir com glicerina, eu vou formar triglicerídeo e vou liberar água, certo? Daí o pessoal dizer, né, que a glicerina tem um papel extremamente importante, tanto que o derivado disso carrega seu nome, ó, glicerina triglicerídeo, né? Ou seja, triglicérides, derivados da glicerina. O que acontece? Se nós tivermos, né, uma reação característica para o óleo, só para lembrar, óleo geralmente de origem vegetal, enquanto, né, que a gordura é de origem animal, certo? Se eu tiver um óleo, a reação característica é a reação de adição de hidrogênio, chamada de hidrogenação catalítica ou reação de Sabatier-Sunderland, certo? Se você quiser procurar depois no Google mais informações sobre ela, né? Na verdade, ela é usada para a produção de margarinas, né? Se pega um óleo vegetal, se hidrogena e aí se tem uma gordura vegetal hidrogenada, aquilo que no dia a dia a gente chama de margarina, ok? Se eu tiver uma gordura, aí a coisa é um pouquinho diferente. A reação característica das gorduras, na verdade, é a hidrólise alcalina, também conhecida como saponificação, né, ou formação de sabão. Eu vou ter uma gordura, ela vai reagir com uma base forte, às vezes com cinza, dependendo da situação, vai gerar um sal orgânico e vai liberar a glicerina aqui como subproduto desse processo, né? Os sabões têm um apelo bastante grande no nosso cotidiano. Se você parar para pensar, água e óleo, por exemplo, água e gordura, não solubilizam entre si. Como é que um sabão faz isso? O sabão é uma estrutura muito grande que tem uma parte apolar e uma pequena partezinha polar. O que ele faz é mais ou menos o que você está vendo aqui no slide, tá? É como se ele tivesse vários alfinetezinhos que cravam a parte apolar na molécula de gordura, deixando a parte polar pelo lado de fora. Essa estrutura a gente chama de micela, né? E essa micela formada, ela é cavalo de Troia, porque ela por dentro é apolar e por fora é polar. A água não percebe isso, né? A água não tem como perceber essa polaridade e acaba carregando essa estrutura consigo. Como é que nós visualizamos isso? Através de bolhas, né? O fenômeno da surfactação. Quanto mais bolhas eu tiver, maior vai ser a ação do meu sabão, maior vai ser a ação desse meu detergente. Nesse caso aqui a gente está falando de sabões produzidos a partir de gordura animal, né? O famoso sabão de gordura de porco, sabão da gordura da ovelha, etc. Tá? Então aqui eu tenho uma parte apolar, que vai cravar na molécula de gordura, e uma parte polar, uma extremidade polar, que fica do lado de fora. Esse processo gera micelas que são solúveis em água e aí você consegue tirar a gordura das mãos ou então das roupas, por exemplo, utilizando um sabão, utilizando um detergente. Espero que você tenha gostado da nossa aula de bioquímica de hoje, né? Falamos sobre lipídios e as principais reações. Nos encontramos na próxima. Um grande abraço.